Pois Bolsonaro caiu dormindo, bateu a cabeça na cela e apagou. Deu um problema lá com ele. Ele foi socorrido lá mesmo, lá onde ele está preso, na PF, mas parece, né, que familiares foram visitar ele, ficaram muito preocupados porque que ele caiu, se foi sonambulismo, foi medicamento, o que aconteceu com o Bolsonaro para ele ter caído. Parece que estão comentando que pode ter sido um tipo de epilepsia medicamentosa, causada por remédio. Mas então, gente, o ano já começou assim, ó, como eu falo sempre, pipocando de notícia. E aí, a Michelle Bolsonaro foi visitar o Bolsonaro na prisão, ficou muito preocupada por causa da queda dele, né? Que ele bateu a cabeça, que a cabeça é coisa muito séria, né? Você bate a cabeça, não é só você fazer exame na hora ali, tá tudo bem, não. Você tem que fazer um acompanhamento, porque às vezes, né, pode dar problema dali, decorrente dos dias, né? Às vezes até coisa de 3, 4 dias tem que estar assim, observando se a pessoa não desmaia, não tem ânsias, né? Tudo isso. E aí eles perceberam que o Bolsonaro não estava muito bem. Mas o Alexandre de Moraes não autorizou que Bolsonaro fosse para um hospital especializado, né, para fazer o monitoramento, fazer exames mais contundentes, exames mais minuciosos, para poder saber que realmente está tudo bem, né? Ele não autorizou. Disse que o pessoal lá já tinha feito os primeiros socorros e que estava tudo bem. Só que não é bem assim, né? Como eu disse, tem que estar com acompanhamento. Mas aí, o que aconteceu? Me parece que as coisas estão movimentando, as coisas estão mudando um pouco. Como todos bem sabem, né? Que aconteceu a prisão de Nicolás Maduro em Caracas, na Venezuela. Gente, eu tentei gravar live para poder falar sobre isso com vocês. Tentei várias vezes porque eu estava com uma convidada, né? Que a gente ia conversar sobre a prisão do Nicolás Maduro. Mas não deu certo de jeito nenhum. Eu fazia as lives, só que a live em pé, né? E aí não dava certo porque ficava mudo. Simplesmente ficava mudo, eu não soube mexer com as configurações e eu não consegui. Mas depois, né, num outro vídeo eu falo mais sobre a prisão do Nicolás Maduro. Eu vou tentar fazer um vídeo com essa minha amiga, né, a gente conversando em tempo real, a gente debatendo sobre o assunto, para vocês saberem mais especificamente, né, sobre essa notícia aí, porque cada um tem sua visão, cada um tem sua versão, cada um tem seu modo, né, de desenhar a notícia. E a gente vai de rapidinha. Eu sigo vários canais de políticos, né, e sigo vários canais de notícia e sigo vários canais de react e de editoriais. Inclusive, eu sigo o canal do Dr. Sandro Gonçalves. E aí, eu tava agora escutando aqui o canal dele e ele tava comentando o quê? Que o ano não começou nada bom pro Lula. Por quê que não começou nada bom para ele? Primeiro, prisão do Nicolás Maduro. Depois, parece que estão investigando melhor sobre o envolvimento do Lulinha, filho dele, com o careca do INSS. E um problema que está acontecendo também é que o ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça, está se mandando do STF, está se mandando lá do Ministério, está se mandando lá dos amigos do Lula, né? Então, meio que está enfraquecendo, que é o que o doutor Sandro estava comentando, meio que está enfraquecendo um pouco aí, né? Essa gestão, governança do Lulu, eu sempre chamo de Lulu no meu canal monetizado. Então, parece que não tá, as coisas estão caminhando muito bem para ele, não. Parece que outra baixa também é que acho que o Haddad, acho que ele também não vai estar junto com ele aí nos próximos capítulos da eleição de 2026, né? Então, pelo que a gente está notando, assim, as bases que ele estava tão forte, gritando tanto que ele ia ganhar, que ele tinha tudo na mão e tal, essa problemática aí também, ó, do Maduro está preso lá em Nova York, né? Que o Trump o Trump foi lá em Caracas, na Venezuela, e catou ele para poder levar ele para poder passar férias lá em New York. E tem isso daí. Não se sabe, sabem que quando a pessoa ela é presa,
Aí fala um monte de coisa, acontece um monte de coisa. Delação premiada, porque a pessoa não quer ficar muito tempo presa, e aí quando ela solta certas coisas que ela sabe, né? E aí fica muito mais fácil para ela poder ter um acordo, né? Para ela sair mais cedo lá do Xilindró. Tipo assim, ela fica menos tempo, né? Além do que, esse pessoal político, assim, esses grandes, assim, eles têm grandes advogados, né? E eles conseguem tudo mais fácil, não é café pequeno, não é qualquer um, né? Tem isso daí também, que devemos levar em consideração. Mas eu acho que o Trump deve ter feito algum acordo com o Maduro, que não foi assim, igual todo mundo fica pensando, que a notícia quando vem pra gente, a gente não deglute ela, né? Quando vem assim, pá, na nossa cara, é o que tá escrito ali, que a gente desenvolve na nossa mente. A gente não sabe o que vem por trás. A gente não sabe o que teve lá atrás, o que foi combinado, o que foi conversado, o que aconteceu, porque a gente não tem, assim, uma câmera na vida de todo mundo para poder saber de tudo, né? Não temos telefones grampeados para poder escutar áudios ocultos, né? Mas é isso, gente. É isso que está acontecendo agora. E aí eu estava escutando ali o doutor Sandro Gonçalves falando, né? Que pode ser que as coisas podem estar melhorando para a direita, que todo mundo ficava meio que tirando sarro do Trump, né? Porque o Trump é goela, o Trump só fala que vai fazer, não faz nada. Aí vocês viram que ele fez alguma coisa assim. E aí tem gente já achando que já vai soltar o Bolsonaro. Não é assim também não. Calma, calma, calma. Devagar com andor. Também não é bem assim. As coisas vão acontecendo, né? Vai se desenhando conteúdos, várias coisas no decorrer do dia, decorrer da semana, decorrer do mês. É assim que as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente quer coisa rápida demais, não é bem assim. Mas a gente já está vendo já que grandes coisas. O que eu quero mostrar aqui para vocês, falando sobre Bolsonaro estar preso, Alexandre de Moraes não deixar que ele vá para o hospital, fazer exames mais minuciosos e tudo, né? Que o doutor Sandro está comentando aqui no canal dele a respeito disso. Parece que agora, né? Depois de muita gente comentando, conversando sobre o assunto, parece que o Alexandre de Moraes, após esse vídeo aqui, né, que eu tô sabendo, acho que no finalzinho dele, que ele liberou para que o Bolsonaro fosse para um hospital, né, para poder fazer mais exames, né? Mas aí eu vou colocar aqui para vocês escutarem o que o doutor Sandro tá falando, a gente já comenta sobre. Cabeça tem um traumatismo craniano, é uma medida de urgência. Chama o diretor do presídio, faz uma petição, faz um pedido para o advogado, leva até o fórum, espera a burocracia, depois espera o juiz com aquele tanto de coisa que ele tem para fazer decidir, depois volta a autorização para o diretor do presídio, depois pega o preso e, em vez de levar para o hospital, já leva para o cemitério, porque já está morto. Então, é ridículo, né? Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes quer mostrar não que ele é o relator, que ele é o juiz, que ele é o dono do Bolsonaro. É uma vingança pessoal. Claro que é. Agora, vamos observar outro ponto aqui. Agora, a mídia mirou o Lula. Mudou. O Lula agora é o alvo da vez. Então, agora pelo que ele está comentando aqui, que como as coisas começaram a mudar muito no decorrer do tempo, né? Que antes ficava todo mundo, a mídia a favor do Lula, né? E contra Bolsonaro, tava metendo o pau no Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era elegível, que o Bolsonaro era um golpista, um monte de coisas que estava falando a respeito do Bolsonaro, que agora o povo está começando a mudar depois da prisão do Nicolás Maduro. Começou as coisas tomar uma outra configuração, começou as coisas tomar uma outra proporção. Aí as pessoas começaram a enxergar, a olhar melhor as coisas, inclusive a mídia, né? Tá agora ficando contra o Lulu, né? Não tá mais assim, tão contra o Bolsonaro. Tem pessoas até comentando, né, que o Moraes está fazendo com o Bolsonaro é cruel, né, de deixar ele preso daquela forma, com uma queda que ele teve, com todo aquele problema, que não se sabe o que pode acontecer com ele depois disso, né? Então agora a mídia tá batendo em cima. E aí o que acontece? Porque antes o Lula estava muito forte, tinha a mídia do lado dele, tinha o STF do lado dele, estava com o Moraes do lado dele,
Mas agora parece que as coisas estão mudando, tá pegando aí uma outra forma as coisas, tá desenhando um novo conteúdo. Sigamos aqui, vamos continuar escutando aqui o Dr. Sandro Gonçalves. Estadão, Folha de São Paulo, Metrópolis, tá todo mundo batendo em cima do Lula. Neste caso aqui, que sem sombra de dúvidas, coloca a família do Lula, de novo, mencionado em mais um escândalo de corrupção. Matéria da Mirelle Pinheiro, eu sempre cito a fonte, matéria do Metrópolis. A Polícia Federal investiga referências a Lulinha em esquema do careca do INSS. Olha isso. A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal que durante a análise de materiais apreendidos na investigação sobre um esquema de descontos irregulares em aposentadorias do INSS, revelado pelo Metrópolis, surgiram referências ao nome de Fábio Luiz da Silva, Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada pela coluna com fontes da corporação. Vai vendo? As citações aparecem em 3 núcleos distintos de dados, obtidos a partir da quebra de sigilo de investigados ligados ao empresário Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS, preso desde setembro. Ou seja, está cada vez mais difícil do Lula tentar desvincular a imagem do irmão dele, que é o vice-presidente da CONTAG, a associação que mais tem denúncias de fraude, são bilhões. O irmão do Lula é o vice, mas não sabia de nada, companheiro. Tem o filho do Lula. Que ele foi depor lá em Nova York, mas o que a gente sabe aí sobre o que ele falou nessa audiência, né? No que eles não estão comentando muita coisa, a gente não sabe muito. E o que a gente está sabendo aqui, que a Venezuela, ela não está desabrigada, ela não está assim, tipo, a Deus dará, né? Que os parlamentares lá da Venezuela, eles tentaram colocar a vice-presidente do Nicolás Maduro no poder, mas parece que não deu muito certo. Mas Trump já disse que ele está no controle, está no comando e que a Venezuela, ela não está desabrigada, ela não está desprotegida. Tem 4 pessoas lá do governo Trump, né, que estão governando por agora, inclusive uma dessas pessoas é o Marco Rubio, que está lá governando, né, tudo sob o controle de Trump. E também o Trump falou que não tinha como fazer uma nova eleição agora, porque o que deveria ser, né? Como que é fazer uma nova eleição agora com o pessoal da esquerda, né? Que é o pessoal que são as pessoas que gostam de Nicolás Maduro, porque tem também, né? Eles estão tudo maluco, né? Eles estão tudo com os ânimos muito exaltados. Já pensou o que pode acontecer? Já pensou o problema que pode dar, né? O caos que pode acontecer sem proteção, sem um presidente, né, interino lá? Então o Trump fez isso. Ele deixou essas pessoas lá governando, enquanto que deixar os ânimos das pessoas, né, abaixar e tudo. E depois também dele estar com mais audiência, né, com o Nicolás Maduro, né, para depois sim ter uma nova eleição. Mas por enquanto parece que não vai ter não. Mas o Trump tá governando tudo, ele tá de olho em tudo lá. Quem achar que ele não tá, ele tá. Isso é para quem pensava que o Trump não tinha coragem de fazer nada, né? Que o Trump era só a goela. Então as pessoas viram agora o resultado, né? E como que tá se desenhando também aí na questão da América Latina, né? Aqui, desse núcleo da América, do pessoal da esquerda, né? Do pessoal que se junta para poder fazer essas reuniões que eles fazem particular deles, a reunião deles. Inclusive, Maduro veio aqui no Brasil uns dias atrás, que tem pessoas que estão dizendo que não pode, que é o que o Sandro vai falar. Eu vou adiantar um pouco o vídeo dele, né? Pra gente reagir, que o Sandro vai falar justamente uma dessas coisas aí também, que parece que estavam comentando que não pode associar o Nicolás Maduro ao Lulu, que não pode fazer isso. Inclusive ele está dizendo que a gente ainda está podendo comentar alguma coisa sobre isso, né? Sobre a política, sobre o que está acontecendo e tudo,
Mas quando for perto da eleição, não pode comentar muita coisa, porque pode dar problema. Então, tipo assim, quando eu for falar alguma coisa, né, mais ou menos querendo dizer isso, querendo dizer aquilo, é porque eu não posso dizer exatamente, porque pode dar problema pra mim também, né? Eu sou café pequeno, mas vai saber, né? Vai saber o que pode acontecer. Mas uma coisa eu falo pra vocês, tá bem enfraquecido agora, viu? O governo do Lulu, por causa dessas pessoas, né, que estão se policiando mais, Lewandowski saindo do ministério, o Moraes agora também, ele está se policiando mais, né, está tomando mais cuidados, porque agora a imprensa, vocês sabem, né, a imprensa ela marca em cima, ela que noticia tudo, então ela noticia as coisas do jeito e da forma que ela achar melhor. Então eles têm que tomar certos cuidados, porque os portais de notícia, tanto eles fazem a pessoa subir, quanto faz as pessoas também descer, né? Porque a gente antigamente aceitava tudo que tinha na televisão, porque a gente não tinha essa disponibilidade, quer dizer, da internet, que vinha a notícia muito rápido, trazia pra gente coisa daqui, coisa dali, mostrava isso, mostrava aquilo, que estava certo, que não estava. A gente via na televisão o que era manipulado por eles, né, o que era controlado por eles, então a gente não tinha muito acesso a muita coisa. Agora a gente já tem acesso a bastante coisa, então quem passa pra gente toda essa notícia na internet, tanto são pessoas, né, comuns que passam notícia, como são os jornalistas. E os jornalistas, eles têm bem mais engajamento, eles têm bem mais propriedade para poder falar certas coisas, né, então por isso que a gente está vendo agora, né, os portais de notícia mudando bastante em relação a Lula, em relação a Bolsonaro. Agora eu vou mostrar mais um pedacinho do que o Sandro está falando aqui para vocês, nesse vídeo de react que a gente está fazendo hoje. Vou mostrar para vocês agora um pedaço do vídeo aqui do Sandro, que as pessoas estão tirando sarro, né, associando o Nicolás Maduro ao Nicolás Ferreira. E aí até o Nicolás Ferreira já fez um vídeo já, né, fazendo uma gracinha, uma brincadeira. Aí eles estão falando que o Nicolás Maduro, aí estão tirando sarro, falando que o Nicolás, né, Ferreira ainda vai ficar maduro. Por que vai ficar maduro? Porque ele ainda não pode assumir governo, ele não pode assumir nada ainda, porque ele é muito jovem, né? Então ele precisa amadurecer primeiro para poder assumir alguma coisa. Então aí nesse pedaço do vídeo aqui que o Sandro está comentando, que a gente tem engraçado pra trazer para vocês. Gustavo Gaia. De Gustavo Gaia, as transferências teriam ocorrido por meio de malas diplomáticas, ou seja, os aviões oficiais carregavam malas cheias de dinheiro para bancar, né, o narcotráfico, para bancar as ações. Lembrou dele, até muito um caso aqui que circulou nas redes, que uma figura muito importante estava viajando antes do marido com malas e mais malas, e circulou muito nas redes sociais, né? E aí, memes, né? Segundo Gustavo Gaia, se comprovado, configura grave violação das normas internacionais e ameaça a soberania e a integridade institucional de diversos estados, inclusive o Brasil. Essa matéria que eu estou lendo para vocês é da Câmara dos Deputados, não é da minha cabeça. Algumas coisas são vozes da minha cabeça, outras não, outras são daqui mesmo. E essa aqui é da Câmara dos Deputados. Agora, outra, da Gazeta do Povo. O Carvajal revelou ao Trump esquema de manipulação eleitoral. Ponto, vou parar aqui. Que o Maduro assegurou que a contagem de votos errada acontecera por uma falha de script resolvida em 2 horas. Alegou que a falha foi humana, de quem havia escrito o script, e colocava em primeiro lugar o que teve menos votação. Coincidência. Gente da esquerda, né? Gente da esquerda. Então, assim, quando a gente fala em coisas que não se pode falar, coisas que não se pode discutir, entenda, a hora de falar é antes do período eleitoral. Perto do período eleitoral, se fizer um vídeo como esse, vai preso. Se é que esse vídeo não repercute naquela época, né? Então acaba dando problema também. Então tem que ter coragem de falar, mas a verdade todo mundo já sabe. Você sabia que a Smartmatic, responsável pela criação e o início da implementação das urnas eletrônicas, foi criada na Venezuela por 3 engenheiros venezuelanos, que esses próprios engenheiros, um deles, anunciou que ela é fraudável,
que algumas eleições já foram fraudadas e que, por uma mera coincidência, a maioria desses lugares que usam, a esquerda ganha. Coincidência, né? Só coincidência, tá bom? Esquecendo de enfatizar para vocês aqui, gente, o canal aqui, ó, que esse canal é do Dr. Sandro Gonçalves. Quem quiser até lá conhecer o canal dele, eis aqui o canal do Dr. Sandro. Então foi o vídeo dele que eu reagi hoje, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí desse react, porque eu não ia dar notícia política aqui, mas notícia é tudo notícia, tanto política quanto de famoso, tudo é notícia. Então eu tô dando para vocês aqui essa notícia, né, do que aconteceu com o Bolsonaro e do que tá acontecendo no momento agora, que é a prisão do Nicolás Maduro em Nova York, Estados Unidos, né? E mostrando para vocês também o desenhar da política, das coisas que está acontecendo aí nos últimos momentos. Vou parar a gravação agora, porque a minha cachorra já está aqui chorando, querendo subir pra cá, porque ela fica lá embaixo, querendo passear aqui em cima, perambular. E eu tenho que parar o vídeo agora, porque senão ela não para de chorar. E eu vou terminar aqui de limpar aqui a minha geladeira, que eu tô limpando minha geladeira de novo hoje, que tá ali, ó, porque eu vou ter que colocar essas águas aqui, são águas mineral, né, para poder gelar, porque eu gosto muito de tomar água mineral com gás, que eu gosto muito de tomar com gás para poder evitar o refrigerante. E eu vou parar esse vídeo, esse react aqui com vocês, porque eu já faço meu canal de notícia, eu faço vídeos curtos de política, tem vídeo de react também, mas não é um vídeo completo, grandão, reagindo aqui à notícia, como eu estou fazendo agora, porque eu preciso de vídeos grandes para poder monetizar meu canal, porque eu sei que todo mundo não assiste o vídeo todo, que assiste um pedaço do vídeo, mas assim, um pedaço do vídeo que a pessoa assiste, se eu fizer um vídeo bem grandão, então vai contabilizando as horas para eu poder monetizar mais rápido. Se você gostou desse canal, se inscreve, deixa seu like, vou trazer uma outra notícia para você. Vou tentar fazer depois a live, espero que dê certo dessa vez, com a minha amiga do outro canal, canal de polêmica, de fofoca de famoso, tá? Junto comigo, pra gente poder fazer uma live bacana com vocês. Nem que seja live gravada, vai ter que dar certo dessa vez. E é isso. Não esquece de se inscrever nesse canal. Fui!